Bom dia, oitavo ano, tô aqui, hein? Vai dar tudo certo. Espera só um pouquinho. Deixa eu só me encontrar aqui. Oitavo ano. Página 35. Bom dia a todos. Pegando nosso livro aqui, gente. Só um segundinho. Como sempre, né? Nós estamos com um probleminha, porque demora, porque o portal trava bastante para a gente ter acesso. A gente já conversou tanto com eles sobre em relação a isso, eles não mudam esse portal. Eu vou até compartilhar com vocês a minha tela, porque aí vocês vão olhar que eu tô aqui tentando acessar o livro. Oi, Thiago. Então, as músicas, nós tivemos um probleminha com elas, porque tava dando direitos autorais aqui no quando a gente ia postar o vídeo no YouTube. Vocês acreditam? Deixa eu conseguir o acesso no livro aqui primeiro, depois a gente continua. Tá bom. Eu não consigo compreender o que acontece com esse portal, sério mesmo. Deixa eu tentar aqui. Às vezes eu vou tentando, aí abre de repente. Ah, meu Deus. Ah, é verdade, isso é uma boa ideia, né? Eu vou criar as músicas. Não, dá pra gente dar um pause na gravação e ouvir a música e depois continuar a aula, entendeu? Que é o que a gente tá fazendo. É, Iago é um personagem de LoL. Olha só, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Então, né? E é assim, aleatório. Às vezes funciona, às vezes não. Aí eu venho aqui e reinicio. Deve ser isso, né? Davi tá falando que só funciona se colocar música, senão não funciona.
Ó, foi. Tá vendo como que é? Tem que ir tentando, até que de repente vai. Segundo minhas anotações, nós vamos começar hoje nosso capítulo 8, né? Deixa eu colocar a nossa música que eu tinha separado aqui. Peraí, interromper o compartilhamento. Vou dar uma pausada aqui na gravação, porque a gente não pode apresentar esses vídeos na nossa aula. Então, depois que eu voltar, vou falar bom dia. A gente vai fazer como se a gente estivesse começando a aula, tá bom? Bom dia, oitavo ano. Vamos começar a nossa aula agora de filosofia. Todo mundo pegou os nossos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Franklin. São ótimos atores. Vamos pegar o nosso livro lá no capítulo 8, ok? Vamos falar de trabalho hoje, né? Coisa interessante falar de trabalho, meu Deus do céu. Página 37 do nosso livro. E aí, né, como sempre, todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa em relação a algum capítulo, ele sempre começa com algumas inquietudes. Os nossos capítulos dos nossos livros, eles sempre inicia nos trazendo algum questionamento, né? E quando a gente fala de trabalho, nós começamos falando, né, o que significa trabalho. Depois, por que trabalho é fundamental para a vida das pessoas. E trabalho e emprego são sinônimos, são a mesma coisa. Coisas para a gente tentar questionar e tentarmos responder ao final do nosso capítulo, né? Trabalho para vocês significa o quê, gente? Sem pensar em errar, sem pensar em nada. Vamos lá. No entendimento de vocês, o que significa trabalho. Compartilhando no microfone, eu quero escutar vocês. Filosofia é para a gente falar, tá, gente? Trabalho. O que é trabalho pra gente, hein? Tio, em ciências falava que trabalho era algo que utilizava força. É um conceito. Toda vez que se usa força, nós temos questão de trabalho. Mas aí vamos pensar um conceito de trabalho relacionado para a área de humanas e não para a área de ciência. Como que a gente conceituaria trabalho? Trabalho será que é só aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro? É esse o conceito que nós temos de trabalho, será? Ninguém Eu acho que quer? não. Se você, quando você for trabalhar, você tem que trabalhar alguma coisa que você gosta de fazer. Ok. Quem foi que falou isso? Foi a Ana? Quem? Acho que foi. Ô tio, é uma atividade profissional para ganhar dinheiro. Uma atividade profissional para ganhar dinheiro. Sim. Ok. Igual o Gary, você seria Gary? Uhum. E se eu falar para vocês que trabalho não é necessariamente só aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro? Sim, eu sei que não, mas é uma forma de ganhar dinheiro. Então, gente, trabalho é tudo aquilo que o ser humano modifica. Se eu peguei alguma coisa e modifiquei aquilo, isso foi um trabalho. Ok? Então, o conceito de trabalho é muito amplo. E nós temos vários conceitos, subconceitos, vamos dizer assim, que é o que vocês estão aí explicitando agora, que não necessariamente está errado. Tá? Não está errado o que vocês estão falando. Só que são conceitos diferentes. E o nosso livro agora vai estar falando um pouco sobre essa questão do conceito de trabalho. Tá bom? Então, a gente já sabe que para sobreviver, o ser humano precisa de alguns recursos básicos, né? Água, comida, uma roupa, a gente precisa morar em algum lugar, saúde, educação, segurança, para viver pelo menos bem, né? Bem diferente dos outros seres humanos, né? Dos outros seres vivos, quero dizer, nós seres humanos temos umas necessidades que, de certa forma, elas não são providas naturalmente, elas são providas pela nossa sociedade, né?
que estão relacionadas às nossas condições de existência. Se a gente fosse ver a origem do ser humano, a gente não necessitaria, por exemplo, roupa, né? Poderemos viver igual aos outros animais aí, nus pela sociedade. Mas será que nós teríamos, vamos dizer assim, a mesma casca grossa do que os animais selvagens? Quanto tempo será que a gente resistiria se soltasse a gente igual aquela série lá, Largados e Pelados? Todo mundo já ouviu falar delas? Eles pegam umas pessoas, são pessoas preparadas, não são como nós, largam no lugar assim e falam assim, se vira aí, busca comida e fica aí um período. A gente vê o tanto que aquelas pessoas que são extremamente preparadas, elas sofrem para se adequar no meio sem o nosso trabalho, que são as nossas modificações, ok? Então, pouco a pouco, a gente vai se apropriando da natureza e a gente vai transformando a natureza com o nosso trabalho, tá? E aí, no início, a gente produzia só aquilo que era essencial. Mas depois nós fomos criando outras necessidades que nós chamamos de necessidades sociais. Toda transformação que a gente faz na natureza e no nosso entorno, a gente chama de trabalho, tá? Além de transformar a natureza, a gente acaba nos transformando e transformando as pessoas que estão no nosso entorno também. Ok? Vamos dar um exemplo claro sobre sociedade, um antes e o depois do telefone. E não é só o telefone, tá, gente? Um antes e o depois do smartphone, que é quando o telefone virou um computador na nossa mão. Vocês acham que a sociedade mudou muito antes e depois do surgimento do smartphone? Pra caramba, né? Eu acho que nós não somos nem os mesmos mais depois disso, né? A globalização cresceu muito, se desenvolveu muito. Essa semana aconteceu uma coisa que foi muito interessante, que foi o acidente, não que tenha sido positivo, tá, gente? Foi interessante a maneira como repercutiu, né? Todo mundo viu o acidente do Líbano, né? Vocês viram como foi rápido as pessoas, o compartilhamento das informações do que estava acontecendo ali, né? E aí, cada dia sai um vídeo novo, um ponto de vista diferente da tragédia que a gente vai vendo, né? A maneira como as pessoas vão se conviveram e se relacionaram em relação àquilo ali, né? Eu vi um que era tipo uma noiva tava fazendo sessão de fotos na hora da explosão. Edição. E estavam gravando. Aí na hora que explodiu, deu pra ver, tipo, tudo dali, sabe? Tudo voando pela câmera do fotógrafo. Hoje eu vi também alguns vídeos das pessoas que estavam em casa. Porque quando começou a pegar fogo, ficou todo mundo olhando, né? Eu acho que por isso que não foi uma explosão que estava assim, de repente nada e de repente foi tudo, né? Começou a pegar fogo, aí todo mundo começou a filmar, todo mundo começou a olhar, todo mundo ficou curioso, tá pegando fogo, né? E de repente explodiu. Então por isso que eu acho que a gente tem muita informação. Mas mesmo assim, a onda de choque, né? Como que foi destruindo tudo por onde passou, mas assim, o que eu tô querendo dizer é como a gente consegue ter contato com as coisas, as informações, e tudo isso é muito rápido, né? Vamos marcar aqui para a gente passar. Diferente, então, dos outros seres humanos, né, essas necessidades não são providas naturalmente, né? Nós temos que, nós mesmos, modificarmos aí o nosso entorno. Mas, Arthur, tinha um outro elemento que estava guardado de maneira errada, né? E foi ele que fez a explosão, na verdade. Começou, parece, nos fogos de artifício, mas depois, como estava tudo mal feito ali, errado, acabou acontecendo aquela explosão de magnitude tão grande. Posso passar? São só 2 linhas, né? Passando, hein?
vamos aqui para nossa problematização, né? Quando a gente fala do ser humano, do indivíduo como um todo, né? Nós sabemos que, historicamente, ao longo da nossa história, ao longo da formação da sociedade, desde lá dos pré-históricos, né? E do surgimento das primeiras civilizações. Isabela, a gente não sabe quando volta. A escola, assim, não deu uma data, porque não é a escola que decide, tá bom? Em relação ao retorno. Mas se retornar, são só as escolas particulares no primeiro momento que vão retornar. As escolas públicas ainda não estão falando sobre retorno, ok? Mesmo, mas a gente tem que ter uma coisa clara, tá? Na nossa mente, gente. A nossa vida só vai voltar a ser a mesma depois da vacina, ok? Antes da vacina, a nossa vida não vai voltar a ser a mesma. Nós vamos ter uma vida diferente. Então, é interessante que a gente já tenha essa consciência que o retorno vai ser um retorno gradativo, vai ser diferente daquilo que nós estávamos acostumados, não é? Ou seja, a escola já está estudando os protocolos necessários para o retorno das aulas, a escola vai ter que ser adequada para isso, nós professores também vamos ter que nos adequar. Então, tem algumas modificações, né? O distanciamento de vocês dentro da escola, o uso da máscara obrigatório. Se eu não me engano, não vai ter recreio, né? Ou seja, vai sair antes, né? Mas ou seja, gente, quando voltar, né? A escola já está se preparando, né? Já está conversando com a família de vocês. E quando voltar, a gente já tem que saber que vai voltar de maneira diferente. Ô tio, mas as pessoas que não puderem voltar, tipo, eu não poderia voltar, porque Então, eu Ana, tenho avós dentro de casa. exatamente, né? Então a gente sabe. Então a escola, ela está pensando em tudo isso. Então ela está conversando com as famílias. Não tem nada decidido ainda, ok? Então o que a escola está fazendo? Ela está se preparando para se acontecer, já está preparado. Então nós já estamos estudando os protocolos de retorno, nós já estamos formando essa ideia, nós estamos conversando com as famílias. E eu acredito que ninguém vai sair prejudicado nessa situação. Então, tem alguns professores também que não vão poder retornar porque fazem parte do grupo de risco. A Ana também está falando aí agora que ela não pode retornar porque na família dela tem gente de risco. Existem Então, algumas pessoas... até a escola já mandou para os pais 3 opções, que seria, Aham. tipo, voltar para a escola quando abrisse, não voltar até ter a vacina por algum motivo pessoal, que seria, tipo, da Ana, que ela tem voz em casa, ou não voltar esse ano porque tá no grupo de risco. Aí, pelo que eu entendi ali, os pais vão escolher o do aluno, né? Tipo, se for do grupo de risco, tem que trazer um laudo do médico falando que é do grupo de risco e entregar para a escola. Aí falaram que ia ser continuado EAD, quem for do grupo de risco e não puder participar. Pois é, mas tudo isso, Gabriela, é o que nós estamos planejando. Mas aí, quando chegar a prática mesmo, né, a ação em si, aí nós vamos ver como que vai se estabelecer isso, porque a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? A gente vai tentar fazer da melhor forma possível, mas assim, é muito importante que vocês já, de certa forma, vão entendendo e vão compreendendo que o retorno não é igual, né? É diferente. As estruturas são diferentes. Mas ninguém vai ficar, assim, a escola, de certa forma, vai tentar escutar, pensar, se estabelecer, se estruturar e não deixar ninguém prejudicado em relação a isso. Tá bom? Então, assim, talvez as nossas aulas possam ser filmadas, né? Eu não sei ainda como que a escola está pensando nessa estrutura como um todo. Mas vamos tentar fazer da melhor forma possível e sem atropelos, não é verdade? Não é um momento de atropelo. Assim, em relação às outras escolas, por exemplo, vocês sabem que eu dou aula na escola do estado, né? Eu penso que nós ainda estamos assim muito, muito, muito à frente em relação, porque a educação está funcionando, assim, não é a melhor forma possível, mas a gente conversa, a gente tira dúvida, a gente faz nossas atividades, não é verdade? A coisa está fluindo. E as outras escolas é muito mais assim atrasado em relação a isso. Mas não vamos ficar muito ansiosos, tá? São os pais de vocês
que são os responsáveis para conseguir colocar na balança o retorno ou não. A escola também precisa de uma liberação estadual, né? Até o final do mês ainda a gente não pode retornar. Mas vamos ver. Vamos esperar, ok? E espero que dê tudo certo. Sim, Davi, isso é um problema. O Davi falou assim, se uma pessoa pegar, geral pega, tal. Vamos, mas por isso que a gente tem que parar e compreender, tá bom? O que vai acontecer. E aí a gente vai conversando mais sobre isso ao longo das nossas aulas, tá bom, gente? Mas não vamos ficar muito ansiosos, não. Eu sei que fica, mas vamos pouco a pouco, tá bom? Então, voltando para a nossa aula, quando a gente fala de ser humano e construção da história do ser humano, né? Quando a gente está estudando história, lá desde o início da nossa primeira civilização, né? A gente viu que o ser humano, ele vai suprindo as suas necessidades através das suas atividades sociais, né? Transformando a natureza, transformando objetos. Esses objetos vão facilitando a vida do ser humano, né? Desde o algodão, que fez com que a gente produzisse roupas, né? Até transformar os metais em instrumentos cirúrgicos, por exemplo, não é? Estruturas de ferros num prédio, as árvores em madeiras. Ou seja, é por meio desse conhecimento e da ação que são criadas condições de existência do ser humano. O ser humano. Então, só para a gente ter uma ideia, tudo que está no nosso entorno saiu da natureza, não é? Nós fomos modificando e a maneira como nós temos contato e como nós convivemos saiu do nosso meio, do nosso entorno. Para mim, o que eu mais gosto, eu já falei isso, mas de todas as invenções do ser humano, aquela que me produz mais satisfação é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa. O ar-condicionado. Ai, meu Deus. O que seria da minha vida sem o ar-condicionado? Eu seria uma pessoa muito triste. Cada um tem algo preferido, né, gente? Eu adoro o ar-condicionado. Karl Marx, gente, ele é um filósofo, sociólogo, né? Ele se enquadra... O computador é bom, mas primeiro o ar-condicionado, Davi. Ele se enquadra nessas duas situações, né? Ele tanto vai caminhar pela filosofia como pela sociologia. E dentro da construção do seu pensamento filosófico, ele vai falar muito sobre trabalho, tá? Ou seja, assim, eu acho que, com certeza, ele é o filósofo que mais falou sobre isso, né? E ele fala que, ao transformar o mundo, o homem também vai criar de si mesmo um mundo diferente. Ele transforma o mundo e esse mundo transforma o ser humano, ok? Ele afirma isso. Essa transformação, quanto mais a gente transforma o mundo, mais nós nos transformamos como pessoa. E foi o exemplo que nós utilizamos do celular, do computador, da informática, né? De tudo isso para a gente foi muito importante, tá? Todos os dias, várias pessoas, durante essa quarentena não, mas o normal é que isso aconteça, né? Saem cedo para trabalhar e retornam no final do dia. Não é verdade? Quando a gente volta cansado, sem energia, né? A gente não quer viver mais nada, normalmente fora da rotina do trabalho. Muitas vezes, por causa do trabalho, que as pessoas trabalham muito, algumas pessoas trabalham mais, outras menos, a vida familiar ela acaba ficando prejudicada, né? O afeto efetivo, outras necessidades, né? Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que trabalha, de repente essa pessoa pira, passa mal, fica depressiva, a pressão sobe. Já ouviram falar sobre isso? Já viram esse tipo de situação? Muitas pessoas, né, gente, acontece isso. O trabalho exaustivo, né, traz coisas negativas, né? Então, você nunca viu, Luiz, alguém que trabalhou muito e isso fez mal para essa pessoa? Não é difícil a gente constatar, né, que na nossa sociedade o trabalho ocupa muito tempo das nossas vidas, né? Muito. Ou seja, a gente trabalha muito tempo. Mas a gente não fica feliz, não, quando a gente trabalha muito. Com certeza, né? O Thiago falou que a mãe, quando trabalha muito, fica nervosa porque ela tá cansada. Aí chega em casa, tem as outras obrigações, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da gente trabalhar muitas horas, né?
É difícil a gente conseguir compreender que esse trabalho ocupa muito tempo da nossa vida e nos trazem alguns problemas algumas vezes, né? É claro que existem trabalhos e trabalhos, né? Quando a gente... Deixa eu olhar aqui, meu irmão. O Liam falou que o irmão desmaiou. Deixa eu compartilhar aqui geral, porque aí a gente pode ver o que tá todo mundo falando. Né, Liam? O Liam falou que o irmão desmaiou por estresse de trabalho. E é um problema da nossa sociedade agora, tá, gente? Trabalha muito e isso estressa as pessoas, enfim, né? É algo muito complicado. Quando a gente começa a falar sobre a função que as pessoas exercem dentro da sociedade, né? Os médicos, os professores, os garis, os engenheiros, todos estão relacionados com uma condição de sobrevivência, né? E, querendo ou não, cada um contribui de alguma forma, né? Ou seja, cada um tem a sua função dentro da sociedade. Ninguém sabe fazer tudo, né? Ah, ok. Cada um de um jeito, né, gente? Cada pessoa foi falando de uma forma. O trabalho, então, gente, antes de tudo, é uma capacidade que é condizente ao ser humano, né? Vai ter chamada assim. Ou seja, o ser humano ele faz trabalho, né? Ou seja, ele transforma a natureza. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, filosoficamente falando, o conceito de trabalho está relacionado a transformar a natureza do nosso entorno, ok? O trabalho, então, dentro da nossa sociedade, ele vai assumir essa característica, a sociedade capitalista, o trabalho assalariado, né? O ser humano ele vai vender a sua força de trabalho e a humanidade, de certa forma, com o seu salário, compra os bens de serviço necessários para a sua existência. E aí a gente vai vivendo numa sociedade onde há abundância de oferta de força de trabalho, então, de certa forma, o trabalho vai sendo desvalorizado. Você vende a sua força de trabalho. O que acontece quando um produto ele é muito vendido, ele tem muito, o preço dele cai. Se tem muita gente vendendo força de trabalho, automaticamente o salário dessa pessoa é muito baixo. Consegue compreender? Né? Quando a gente fala sobre essa questão de força de trabalho, salário, a gente vai ver a realidade, o IBGE traz algumas realidades aqui, né? No Brasil, o censo, né, de 2010, tem algum tempo, né, revelam que as pessoas mais ricas do nosso país, que são cerca de 10% da nossa população, têm uma renda média mensal 39 vezes maior do que os 10% mais pobres. Ou seja, a nossa nação tem uma disparidade muito grande entre ricos e pobres. As nossas desigualdades sociais são muito grandes, ok? Mesmo com as políticas de distribuição de renda, né, que acontecem aqui, que foram implementadas em alguns governos, o Brasil ainda é um dos países onde a renda é mais concentrada, tá? E a discriminação dos pobres é algo muito grande, muito presente. Isso traz problemas muito grandes, né? Então, o trabalho, de certa forma, ele cria um mundo de prosperidade, mas a gente consegue ouvir que ele forma grandes distorções nessa distribuição de renda, né? Então, ao mesmo tempo que o trabalho ele possibilita o acesso aos bens necessários à vida das pessoas, ele não garante necessariamente a dignidade. Por exemplo, como a questão dos trabalhos infantis, né? Às vezes as pessoas não têm trabalho digno. Eu pago muito imposto. O pai de vocês devem pagar mais do que eu ainda. Assim, a gente já paga o imposto normal, que é o habitual, mas todo ano nós pagamos o imposto em cima do nosso salário. Mas assim, por exemplo, eu pago muito imposto em relação ao que eu recebo, mas mesmo assim compensa eu ter e pagar o imposto do que eu receber um salário menor, vamos dizer assim, que não pagaria o imposto. Mas realmente o imposto no nosso país é alto e o retorno é baixo, né? É uma realidade na nossa situação. E você vai fazer o que na rua? Não, mãe, isso não é necessidade. Você tá com carro? Não. Espera um pouquinho, gente.
Gente, olha só, aqui nós temos aqui alguns questionamentos, né? Que nós vamos fazer sobre isso. Vamos marcar aqui o que nós falamos. Alguém comentar alguma coisa sobre o trabalho que nós falamos aqui? Quer adicionar, comentar, se posicionar? Não? Ok, vamos marcar aqui. E depois a gente responde aquelas perguntas. Posso passar, gente? Pode. E aí, gente, nessa realidade, a gente sabe que a gente fala que o trabalho traz dignidade, mas alguns trabalhos não necessariamente trazem essa dignidade, né? A gente fala que o trabalho dignifica o homem, né? A gente sabe da realidade de muitos jovens que têm que trabalhar e conciliar o trabalho com o estudo. Muita gente tem que fazer isso, né? E aí a nossa atividade de hoje, ela vem nos contestando exatamente isso, né? Qual é a sua opinião? Os jovens devem começar a trabalhar cedo ou não? Por quê? Depois, quais as dificuldades enfrentadas pelos jovens que conciliam o trabalho e o estudo? Tá? E depois, número 3, pelo trabalho as pessoas melhoram suas condições de vida. E isso é reforçado pelos testemunhos de muitos que já passaram pela experiência do primeiro emprego. Como você analisa a relação entre trabalho, condição de vida e juventude? Vamos tentar responder? Essa atividade aqui, acho que eu vou colocar lá no Alunos Book para vocês mandarem depois para mim uma a resposta. Tira uma fotinho, um print, alguma coisa, escreve e manda lá no Alunos Book, no arquivo. Vocês sabem como é que é, né? Não acabou ainda não, mas está acabando, Davi. Deixa eu só...
Dei uma paradinha aqui, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, gente. Eu acho que esse vídeo aqui não dá direitos autorais, não. Que tem a ver com a nossa aula aqui que nós estamos falando, né? Depois a gente termina a atividade, espera só um pouquinho. Assistir o vídeo, depois eu vou fazer a chamada e é isso. Eu vou ver se eu vou fazer ainda, tá, Luiz? Depois eu aviso vocês. Olá, alunos! Tudo bem? Nessa videoaula falaremos sobre o capítulo 15. Filosofia, trabalho e vida. Muito trabalho, gente. Há diversas visões acerca do trabalho. Uma delas pode ser percebida na tela Adão e Eva no Paraíso, de Johann Koenig. Nesta obra, o trabalho é visto como pena, imposição, castigo divino, decorrente do pecado original. Tal princípio baseia-se em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto ganharás o pão. Esse sentido negativo bíblico do trabalho influenciou outras culturas, passando a vê-lo como algo que custa ao ser humano cansaço e sofrimento. A visão de que o trabalho oferece a ideia de fardo ou fadiga está presente também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, afirma: quem não trabalha não deve comer. Isto é, deve-se assumir o seu próprio cansaço sem onerar ou depender do esforço do outro. Aristóteles irá afirmar que o trabalho material é algo reservado a uma classe de homens, os escravos. A escravidão para ele era algo essencial ao Estado, pois ela permite que a classe dos cidadãos livres possa se ocupar da vida pública. Hannah Arendt, em sua obra A Condição Humana, faz uma análise do trabalho e do labor humano. Ela adota a expressão latina vita activa, vida ativa, para designar a vida humana na medida em que se empenha ativamente em fazer algo. Segundo ela, há 3 tipos básicos ou fundamentais de atividades humanas. O labor visa a satisfação das necessidades vitais e tem por agente o ser humano como animal laborans, isto é, animal que trabalha. Segunda atividade é o trabalho, criação de coisas com base em elementos naturais, cujo agente é o ser humano enquanto homo faber, isto é, homem que faz. A terceira fundamental atividade é a ação, que visa a vida social ao trabalho político. Ainda segundo ela, o homem de ação, de atividade política e teorética, ao longo da história, perdeu o lugar de primazia que tinha na antiguidade clássica, cedendo seu espaço para o homo faber. O homo faber, por sua vez, na modernidade, foi superado pelo animal laborans, reduzindo o ser humano a um funcionamento automático, isto é, seu papel não é mais viver, e sim sobreviver. Para ela, a partir da sociedade industrial e do surgimento das teorias econômicas de Adam Smith e Karl Marx, a distinção entre labor e trabalho foi enfraquecendo. Em outras palavras, segundo Arendt, a era moderna não foi capaz de produzir nenhuma teoria que pudesse distinguir claramente o animal laborans e o homo faber. Esta era inverteu as tradições, passando a glorificar o trabalho como fonte de todos os valores. Ainda neste período, encontramos a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo. Karl Marx e Adam Smith irão menosprezar o trabalho improdutivo, pois entendem este como uma perversão do trabalho. Qual a diferença entre trabalho produtivo e improdutivo? O trabalho improdutivo é aquele no qual o seu resultado é consumido logo após o esforço. É um trabalho de subsistência, que não gera nada além disso. O trabalho produtivo, por sua vez, permite o acúmulo daquilo que é produzido, proporcionando lucro. É considerado o verdadeiro trabalho. Dúvidas? Deixa eu só... Espera um pouquinho. Qual a relação, então, o Thiago falou que estava com dúvida 3, entre trabalho, as condições de vida da pessoa, social e juventude? Tem como relacionar isso? Ou seja,
esse trabalho influencia na juventude? Não? De que forma? Ela atrapalha os estudos? Não atrapalha? Atrapalha o desenvolvimento social? Vou pensar no caso de vocês. Deixa eu fazer a chamada aqui rápida, hein? Vamos lá, Alex. Presente. Ana Carolina tá aí. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Presente. Arthur Marinho tá aí. Arthur Reis tá. Breno tá. Bob Ovic tá. Davi Leite tá. Escandian. Tô aqui, tio. Muito bom, Escandian. Diego. Bom dia. Ellen. Presente. Gabriela tá. Iago. Presente. Ian. Presente. Okay. Isabela tá. Isadora Durão. Presente. Eu te pulei, Arthur, porque eu sei que você não tem microfone, mas eu sei que você estava aí. Isadora Prado. Presente. Júlia Breski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Presente. Leandro. Presente. Lian. Presente. Ainda não está participando. Luiz está aí. Maria Luísa. Matheus não. Matheus Paula. Presente. Presente. Ok. Murilo tá aí que eu vi. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul tá aí. Thiago tá aí. Ok, gente? Obrigado pra vocês. Eu acho que amanhã a gente tem aula, já acabou. Deixa eu ver. Amanhã a gente tem aula de história. Então a gente se vê amanhã, tá? Até amanhã, tio. Tchau, Tchau, tio. Você falou alguma coisa, Murilo? Tchau, tio. Tchau. Tchau. Tio, Oi. você vai corrigir depois dessas 3 atividades? Sim, na próxima aula. Beleza, então. Tchau, tchau. Falou. Fala, Luiz. Tio, tem que jogar Brawlhalla, tio. Esse joguinho é legal, tio. Tá, eu vou ver depois. Manda no meu zap. Vai jogar eu, você e o Luiz, tio. Pode deixar, Luiz, eu aviso.